Você sente um cansaço que não passa direito? Uma tensão constante no corpo, como se você nunca tivesse completamente relaxado? Você até dá conta das coisas, você trabalha, faz o que tem que fazer, mantém a rotina, mas sente que tem alguma coisa meio fora do lugar? Seu corpo nunca desliga de verdade, o seu descanso não parece o suficiente e às vezes você nem sabe explicar exatamente o que está errado, mas você sente. E aí você pode resolver de várias formas, com mais disciplina, com uma rotina melhor, com uma alimentação mais controlada, com produtividade, com esforço, mas talvez o problema não seja no quanto você está fazendo, mas no jeito que você está vivendo. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. A gente fala muito sobre desconexão com a natureza, mas quase sempre como se isso fosse algo distante, como se fosse sobre não ir para a natureza, não ir para o mato, para a cachoeira, para a praia, não sair da cidade, não ter contato com o verde. Só que não é sobre isso que eu estou falando aqui, porque essa desconexão não começa lá fora, ela começa no seu corpo, no jeito que você respira, no jeito que você pisa no chão, no jeito que você come, dorme, se movimenta e até na forma como você se relaciona com o seu próprio envelhecimento, com o próprio ciclo da vida. Quanto mais a gente ignora isso, mais a gente tenta compensar com controle, mas sem perceber que na base tem uma desconexão muito mais profunda acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para começar, a gente precisa olhar para o lugar mais óbvio e muitas vezes o mais ignorado: o corpo. Quando a gente fala em natureza, quase sempre vem uma imagem específica na cabeça. Uma floresta, um mar, uma cachoeira, um lugar silencioso, bonito, distante. E aí parece que você estar conectado com a natureza é uma experiência pontual. Um lugar para onde você vai, uma coisa que você faz. Só que isso já começa com um erro, porque a natureza não é só um ambiente lá fora. A natureza é o que organiza a vida, é ritmo, é ciclo, é adaptação, é inteligência do corpo funcionando sem você nem precisar pensar sobre. A forma como você respira, a forma como o seu corpo entende quando precisa descansar, quando sentir fome, quando desacelerar, quando se contrair, quando expandir. Isso tudo é natureza. Só que a gente foi aprendendo aos poucos a ignorar esses sinais, a substituir percepção por regra, a substituir sensação por controle, a substituir ritmo por produtividade. E aí começa uma desconexão que não é visível de imediato, mas que é constante, porque você não saiu da natureza, você levou um corpo natural para uma vida que é completamente artificial. Em algum momento, esse descompasso começa a aparecer, não como um grande colapso de uma vez, mas como pequenos sinais que a gente aprende a normalizar. Se a gente sai do campo das ideias e traz isso para o concreto, o primeiro lugar onde essa desconexão aparece é no corpo. E não como algo abstrato, mas como uma experiência diária mesmo. A respiração fica curta, superficial, quase sempre presa na parte de cima do peito. O corpo vive em algum nível de tensão, o ombro contraído, a mandíbula apertada, a testa franzida, mesmo quando não tem nada acontecendo de fato. E aos poucos você nem vai percebendo mais. Às vezes, se você parar e falar, deixa eu relaxar meus ombros, soltar minha mandíbula, relaxar a minha face. Só quando você relaxa, você percebe tudo o que estava contraído ali. Mas no dia a dia, você não estranha mais o fato de estar tenso. Você não percebe que está prendendo a respiração. Você não identifica quando o corpo está cansado de verdade. Porque a gente foi perdendo uma coisa muito básica, a capacidade de sentir o próprio corpo com clareza. E isso é sutil, porque não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos, na forma como a gente se adapta à rotina, ao ritmo acelerado, às exigências. A
até o ponto em que o corpo começa a dar sinais de desconforto, dor, cansaço, ansiedade, mas a gente já nem sabe mais ler o que ele está dizendo. E nos últimos anos, isso ficou ainda mais evidente. Olha o quanto a gente passou a falar sobre ansiedade, o quanto aumentaram os diagnósticos de transtornos mentais, o quanto se tornou comum falar sobre estados de alerta constante, de exaustão, de burnout. A gente começou a nomear mais essas experiências, e isso é importante. Mas também tem outra coisa sendo revelada aí. Isso não está acontecendo de forma isolada, isso está cada vez mais presente. E talvez não seja só uma questão individual, mas um reflexo direto do tipo de vida que a gente construiu. E aí entra um ponto importante. O corpo está o tempo inteiro tentando avisar. Ele ajusta, ele compensa, ele sinaliza, ele responde. Só que se você não escuta, esses sinais vão ficando cada vez mais altos. Não porque o corpo deu problema, mas porque ele está tentando ser ouvido dentro de uma dinâmica que não considera mais o que ele precisa. Sempre que a gente fala sobre corpo, eu gosto de falar sobre um ponto que mostra essa desconexão de forma muito clara: o nosso pé. O pé é literalmente a nossa base de contato com o mundo. É o que sustenta o corpo, o que distribui o peso, o que percebe o chão. Só que hoje, a maior parte das pessoas vive com o pé completamente isolado, preso dentro de um sapato rígido, apertado, com elevação no calcanhar, sem espaço para os dedos se moverem, sem perceber as variações de terreno, sem estímulos. Isso não é só um detalhe. Ao longo do tempo, o pé vai perdendo mobilidade, força, sensibilidade. Os dedos deixam de se abrir, o arco do pé perde a função, a pisada se adapta ao formato do sapato, não ao corpo. E quando você altera a base, você altera todo o resto. Postura, equilíbrio, distribuição de carga, até a forma como o corpo absorve impacto. Existe toda uma linha de estudo hoje que ficou mais conhecida como o movimento do barefoot, que significa simplesmente pés descalços, que fala justamente sobre isso. Essa ideia não é simplesmente sobre andar descalço, mas sim sobre recuperar a função natural do pé, mobilidade, contato, percepção. Quando o pé volta a sentir o chão, o corpo começa a reorganizar padrões que estava compensando há anos. E isso tem impacto direto em coisas que a gente nem sempre associa, como equilíbrio, como estabilidade e até sensação de segurança no corpo. Tem um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei várias vezes, que se chama Move Your DNA. Mova o seu DNA. É uma leitura que vale muito a pena e que fala justamente sobre isso. Como o ambiente em que a gente vive molda o nosso corpo e como aos poucos a gente foi criando um contexto que reduz drasticamente a variabilidade de movimento. A gente anda sempre em superfícies planas, a gente usa sempre o mesmo tipo de calçado, a gente repete os mesmos padrões, a gente vai para academia, mas a gente faz aquele exercício duro da mesma forma sempre. A gente não nutre a nossa espinha dorsal, a gente não mexe com as cargas de movimento, a gente não se move em diferentes planos. E o mais curioso é que isso não aconteceu por necessidade do corpo. Foi a vida que construiu isso pra gente. Sentar numa mesa de escritório, passar o dia inteiro olhando para um computador, para uma tela. A forma como a gente pisa hoje em dia não foi construída pensando na função. Foi construída por estética, por mercado, por tendência. Ao longo das últimas décadas, a indústria de calçados, especialmente com a popularização dos tênis esportivos, começou a introduzir solados cada vez mais grossos, com amortecimento excessivo e elevação no calcanhar. Isso foi sendo vendido como conforto, como tecnologia, como evolução. Mas ao mesmo tempo foi afastando o pé daquilo que ele foi feito para fazer. O contato com o chão diminuiu, a necessidade de estabilidade ativa diminuiu, o trabalho muscular do pé diminuiu e aos poucos a gente foi terceirizando uma função que era do corpo para o sapato, sem perceber que junto com isso a gente também estava abrindo mão de sensibilidade, de força, de percepção. E aí a gente volta naquela ideia. A gente fala sobre estar desconectado como se fosse algo abstrato, mas em muitos casos essa desconexão começa de um jeito concreto, na forma como você pisa e se sustenta no mundo. E o corpo que foi feito para se adaptar acaba se adaptando.
há uma limitação. E aí entra uma coisa muito interessante. A gente fala muito sobre não se sentir aterrado, como se fosse uma metáfora emocional. Mas, na maioria dos casos, isso também é literal. Porque quando você perde contato com o chão, quando o seu corpo não percebe mais onde está apoiado, isso afeta a forma como você se organiza internamente. Isso pode se manifestar como instabilidade, como insegurança, como uma sensação constante de estar meio desconectado. Não porque tem algo errado com você, mas porque até a sua base física deixou de funcionar como deveria. Se a gente continua olhando para o corpo, tem outro ponto que aparece de forma muito clara nessa desconexão, que é, obviamente, a nossa respiração. A maioria das pessoas hoje em dia não respira de forma completa. A respiração fica curta, superficial, concentrada nessa parte de cima do peito, e ela nunca chega de fato até o baixo abdômen. E isso não é só um detalhe físico, porque a forma como você respira está diretamente ligada ao estado do seu sistema nervoso. Quando a respiração é curta, o corpo interpreta isso como sinal de alerta. Ele se organiza como se houvesse algum tipo de ameaça. O problema é que hoje esse estado deixou de ser pontual e virou um padrão. A gente vive como se estivesse em perigo, mesmo quando não tem nada acontecendo. E o corpo acompanha isso. O pescoço fica travado, os ombros ficam levemente elevados o tempo todo, a mandíbula fica contraída, existe uma preparação constantemente para reagir, mesmo sem um motivo claro. E com o tempo, isso deixa de ser percebido. Você se acostuma a estar tenso, você se acostuma a respirar pouco, você se acostuma a não relaxar completamente nunca. Isso cria um nível de ativação contínuo, um ruído de fundo que não desaparece, mesmo quando você para. E não é à toa que tradições muito antigas se dedicaram tanto à respiração. Práticas como o yoga, por exemplo, desenvolveram sistemas inteiros como os pranayamas, justamente para trabalhar diferentes padrões respiratórios e os efeitos que eles têm no corpo e na mente. Nessas tradições, a respiração não é só uma função automática, ela é uma forma de regular o estado interno e, em muitos sentidos, uma forma de existir no mundo. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, a gente foi se afastando disso de um jeito muito básico. A gente desaprendeu a respirar de forma profunda, a permitir esse movimento mais baixo, mais amplo, mais estável. E aí, quando a gente tenta resolver esse estado constante de tensão, a gente geralmente busca soluções externas, técnicas, ferramentas, práticas isoladas, mas sem olhar para a base, porque, de novo, não é só sobre o que você faz de vez em quando, mas é sobre o estado em que o seu corpo permanece a maior parte do tempo. Além da respiração e da tensão no corpo, tem outro ponto central nessa desconexão: o ritmo. O corpo, ele funciona em ciclos. Ele sabe biologicamente quando precisa desacelerar, quando precisa de energia, quando precisa de pausa. Existe um ritmo natural que organiza o sono, a fome, a disposição, a recuperação. Isso não é algo que a gente deveria precisar controlar o tempo todo. É algo que o corpo regula. Só que a forma como a gente vive hoje em dia interfere diretamente nisso. O sono deixa de seguir um ciclo e passa a depender de um estímulo. A gente dorme com tela, acorda com alarme, interrompe o descanso, ajusta o horário de acordo com a rotina e não o contrário. E com o tempo, o corpo vai perdendo a referência do que seria um descanso real. A fome também entra nesse mesmo padrão. Em vez de perceber o sinal do corpo, a gente come com horário, com regra, com estratégia. Ou então a gente ignora completamente porque está ocupado, porque não é o momento certo, porque existe algum plano sendo seguido. A percepção vai sendo substituída por controle e a energia que naturalmente oscila ao longo do dia começa a ser artificialmente mantida. Café, estímulos constantes, excesso de informação, luz artificial, tudo isso sustenta um estado que o corpo não geraria sozinho. O ponto é que isso não acontece mais de uma forma isolada. Aos poucos a gente vai se afastando do ritmo natural e, mais que isso, a gente começa a desconfiar dele, como se o corpo não fosse confiável o suficiente para te dizer quando ele precisa parar, quando ele precisa comer, quando ele precisa descansar. E aí a gente entra num modelo em que
tudo precisa ser decidido de fora para dentro. Horários, regras, métodos, otimizações. Só que quanto mais a gente faz isso, mais a gente perde a capacidade de perceber aquilo que já estava acontecendo naturalmente. Não é só que a gente saiu do ritmo da natureza, mas em muitos casos a gente deixou de reconhecer esse ritmo como válido. Um dos lugares onde essa desconexão fica mais evidente é a nossa alimentação. Comer, em essência, é uma função básica do corpo. Existe um sistema interno que regula fome, saciedade, preferências, necessidades. O corpo sinaliza quando precisa de energia, quando já foi suficiente, quando algo não fez bem. Mas, aos poucos, a gente foi saindo completamente dessa lógica. A alimentação deixou de ser guiada por percepção e passou a ser guiada por regras. Horário, quantidade, tipo de alimento, combinação, estratégia. Dietas entram como um sistema externo que organiza aquilo que deveria, em teoria, ser interno. E não é que toda a estrutura seja um problema. Em alguns contextos, obviamente, ela pode ajudar. O ponto é quando isso substitui completamente a sua capacidade de perceber. Você deixa de comer quando tá com fome e passa a comer porque é o horário. Ou você deixa de comer mesmo com fome porque você não deveria. Ou você come sem fome porque aquilo está permitido, porque se encaixa na regra, faz parte do plano. Você precisa comer 150 gramas de proteína mesmo estando sem a menor vontade disso. E aí você toma pó para substituir comida, suplementos, vitaminas. E com o tempo, o corpo vai ficando cada vez mais confuso. Os sinais começam a se desregular. A fome não aparece com clareza, a saciedade não é percebida, o desejo por certos alimentos aumenta ou some de forma desproporcional. Isso gera um ciclo muito comum. Controle, quebra, culpa, tentativa de controle de novo. A relação com a comida deixa de ser uma relação com o corpo e vira uma relação com um sistema para te servir um propósito que é ter um corpo específico. E aí entra uma ideia central. A gente trocou essa percepção que a gente deveria ter por um protocolo. Quando isso acontece, não é só a alimentação que se perde, mas é a confiança no próprio corpo. Porque se você não consegue mais identificar quando você precisa comer, quando você precisa parar de comer, quando algo te faz bem ou não, você começa a depender cada vez mais de referências externas. Isso aprofunda ainda mais essa desconexão, porque o corpo continua sinalizando, mas você já não está mais olhando para ele como uma fonte confiável de informação. E claro, se a gente continua nessa direção, a forma como a gente se relaciona com o corpo também revela muito dessa desconexão. O corpo deixou de ser visto como um organismo em funcionamento e passou a ser tratado como um projeto, algo que precisa ser ajustado, corrigido, moldado o tempo inteiro. A estética começou a ocupar um lugar central e muitas vezes acima da função. A preocupação não é mais como o corpo se move, como ele responde, como ele se sente, mas sim como ele parece. Isso muda completamente a nossa relação com ele. Porque quando o corpo vira um objeto de avaliação constante, ele deixa de ser um espaço de experiência e vira um espaço de controle. Cada detalhe precisa ser analisado, comparado, ajustado. Existe uma tentativa contínua de reduzir variações, de manter uma forma ideal, de evitar qualquer desvio. Só que o corpo não funciona assim. Ele é adaptativo, dinâmico, ele responde ao ambiente, ao tempo e às fases da vida. Ele muda o tempo todo. E quando a gente tenta impor rigidez a algo que é naturalmente mutável, o que aparece é tensão. Tensão física, claro, mas também tensão mental e emocional. Porque você nunca chega de fato a um ponto estável. Sempre tem algo que precisa ser melhorado, ajustado, controlado. Isso cria uma relação de vigilância constante com seu próprio corpo. No limite, o corpo deixa de ser um organismo que você habita e vira uma coisa que você observa de fora tentando corrigir o tempo inteiro. Isso aprofunda a desconexão ainda mais, porque quanto mais você tenta controlar o corpo como um objeto, menos você consegue sentir o corpo como experiência. E aí, se a gente leva essa lógica até o limite, ela aparece de forma muito clara na forma como a gente lida com o envelhecimento. Porque
Envelhecer é talvez um dos processos mais naturais que existe. Você nasceu, você vai envelhecer, a não ser que algo fora do comum aconteça no caminho. Isso é parte do funcionamento do corpo, é parte do ciclo da vida. Não é um desvio, não é uma falha, é a continuidade natural da vida. Mas a forma como a gente construiu a relação com o corpo hoje em dia não comporta isso. Então existe uma tentativa constante de interromper, de desacelerar ou de esconder o envelhecimento, como se o tempo precisasse ser controlado, como se o corpo tivesse que permanecer em um estado específico, estável e ideal. Isso não é só sobre estética, é sobre a forma como a gente passou a enxergar as mudanças. Rugas, marcas, alterações no corpo, mudanças de energia, tudo isso que antes fazia parte de um processo esperado passa a ser tratado como algo a ser corrigido, como se o corpo estivesse errando ao seguir o próprio ciclo. E, de novo, isso cria tensão, porque você está tentando estabilizar algo que, por natureza, é movimento. Você está tentando congelar algo que só existe porque muda. E quanto mais essa tentativa se intensifica, mais distante a gente fica de uma relação funcional e natural com o nosso próprio corpo. Porque, em vez de acompanhar o processo, a gente passa a resistir a ele. E isso tem um custo, não só físico, mas psicológico, porque envelhecer deixa de ser uma transição natural e passa a ser vivido como perda, como falha, como algo que precisa ser evitado ao máximo. E aí a gente volta naquela ideia central. A gente não só saiu do ritmo da natureza, mas em muitos casos a gente começou a rejeitar os próprios ciclos que sustentam a vida. E talvez por isso exista tanto desconforto, porque no fundo o corpo continua seguindo o seu processo natural, mesmo quando a gente tenta negar. Quando você começa a juntar tudo isso, fica mais claro que não se trata de um detalhe isolado. Não é só sobre a respiração, só sobre a alimentação ou sobre a postura. É sobre o tipo de ambiente que a gente construiu. A vida moderna, do jeito como ela é organizada hoje, ela não considera o funcionamento natural do corpo como referência. Pelo contrário, muitas vezes ela exige o oposto disso. A gente passa horas sentado com o corpo em posições muito pouco funcionais. A gente mantém níveis constantes de estímulo com pouca variação e quase nenhuma pausa. A gente vive em um ritmo que não acompanha os ciclos, nem de sono, nem de energia, nem de recuperação. O tempo, ele deixou de ser orgânico e ele passou a ser fragmentado e controlado. E tudo precisa caber, tudo precisa render, tudo precisa ser aproveitado, otimizado. E o corpo vai tentando acompanhar. Só que para isso, ele precisa compensar o tempo inteiro. Ele ajusta a postura, encurta a respiração, mantém níveis de ativação mais altos do que deveria, ignora sinais de cansaço, adapta a fome, regula a energia de forma artificial. No curto prazo, isso funciona, mas a longo prazo, isso cria um acúmulo de tensão, de desregulação, de desgaste, porque no fundo, a gente construiu uma vida que exige que o corpo funcione contra ele mesmo. E talvez seja por isso que tanta coisa hoje parece normal, mesmo não sendo funcional. Cansaço constante, dificuldade de relaxar, sensação de estar sempre um pouco acelerado ou sempre um pouco esgotado, não como exceção, mas como o novo normal. Lá atrás, no começo do canal, eu fiz um vídeo falando sobre a ideia da rotina perfeita. E naquele momento, o foco era entender como essa tentativa de organizar tudo, otimizar tudo, controlar tudo, muitas vezes ignorava completamente o corpo. Mas olhando agora, isso vai além da rotina, porque não é só uma questão de como você organiza o seu dia, é o tipo de lógica que sustenta a forma como a gente vive, uma lógica que prioriza controle, desempenho, previsibilidade, mesmo que isso signifique se afastar completamente do funcionamento natural do corpo. E quando você começa a observar por esse ângulo, a questão deixa de ser qual é a melhor rotina ou o que eu preciso ajustar, mas a pergunta muda. Ela vai para um lugar mais básico. O quanto da sua vida hoje está alinhada com o seu corpo de forma natural. E eu não estou falando aqui sobre mudar tudo, largar tudo, ir para o meio do mato, tentar viver de um jeito idealizado ou natural no sentido estético da coisa. Não é sobre isso, mas é sobre
perceber como você respira ao longo do dia, perceber se o seu corpo está constantemente tenso, perceber como você pisa, como você come, como você reage ao cansaço. Coisas simples, mas que, quando são ignoradas por muito tempo, trazem consequências maiores. Porque talvez reconectar com a natureza não seja sobre mudar completamente de vida, mas sobre parar de ignorar o que já está acontecendo dentro de você. E a partir disso, começar a se relacionar com o seu corpo de um jeito um pouco mais honesto. Me conta aqui nos comentários o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.